Apoio: Universidade Regional do Cariri, Departamento de Educação Física. Financiador: FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uma realização NUPEF, Núcleo de Pesquisa, Estudo e Extensão em Educação Física. As práticas corporais do Cariri cearense, da produção acadêmica à produção de material didático impresso, virtual e adaptado. Inclusão e acessibilidade, fatores que interferem à qualidade da educação. Pessoas com deficiência é aquela que apresenta algumas limitações de ordem física, sensorial, mental ou intelectual, que precisa ser assistida em todos os seus direitos, como qualquer outro cidadão. A deficiência pode ser percebida ainda na gestação ou logo após o nascimento, ou podem ser adquiridas ao longo da vida, e são elas deficiência visual, auditiva, física e múltipla. A inclusão social é o modo que a pessoa com deficiência busca para adaptar-se e alcançar o mesmo patamar de oportunidade que os outros. A educação inclusiva provoca as escolas para um ensino de todos, adaptando-se aos limites do seu corpo discente, de modo que favoreça a aprendizagem de qualidade e a permanência destes no meio escolar, proporcionando um ambiente de ensino onde não existem diferenças. Essa modalidade de educação envolve não só os educadores e os alunos com deficiência, mas também os pais e outros profissionais envolvidos nessa educação. A educação inclusiva busca, primeiramente, acabar com as barreiras que possam impedir que o estudante com deficiência se mantenha na escola regular, com planos sólidos de aprendizagem, voltado não somente à sala de aula e todo o ambiente da escola, mas também fora dele. Uma escola com inclusão é o ambiente onde todos os alunos aprendem junto, sem levar em conta qualquer diferença ou limitação apresentada. Deve conhecer as necessidades dos seus estudantes, os ritmos e a forma de aprendizagem, e garantindo um ensino de qualidade a todos, com a utilização de estratégias de ensino, currículo e um plano de aula apropriado, planejamento organizacional acessível e uso de recursos adequados. O alcance dos objetivos da proposta de uma educação inclusiva depende não só da equipe de professores e profissionais que trabalham na escola, mas também depende da colaboração dos pais, dos colegas, amigos e da sociedade em geral. Ou seja, a promoção de igualdade de oportunidades e de local favorável para a aquisição de conhecimento para todos. Não é responsabilidade apenas do ambiente escolar. Para que uma escola consiga atender com qualidade a demanda de alunos com ritmo, características e limitações diferentes do aprendizagem, não deve contar apenas com os educadores e demais funcionários que uma escola sem essas demandas apresenta. É imprescindível que todos os profissionais atuantes na escola estejam capacitados para atender essa população, dando condições de um ensino de qualidade diante da necessidade de cada aluno. Tanto nas escolas públicas como privadas, observa-se muitas barreiras que atrapalham a entrada e a permanência de estudantes com deficiência do ensino regular. A presença dessas barreiras colabora com a exclusão desse público, não lhe permitindo o direito de igualdade de poder participar das atividades da escola junto com os alunos sem deficiência, separando-os em boa parte das vezes em escolas de ensino especial. É imprescindível adequar alguns aspectos relacionados ao ensino, como a capacitação permanente de professores, adequação de recursos materiais, modificação curricular, estrutura dos espaços e atividades em comunhão com os pais. O processo pedagógico é, sem dúvida, um método de estudo, investigação e solução de problemas. E muitas vezes o educador encontra diversos desafios que precisam ser resolvidos para atingir o objetivo proposto, fazendo com que o professor busque estratégias diferentes
para inserir o aluno com deficiência no meio escolar, da maneira mais próxima possível dos outros alunos, identificando as possibilidades. Dessa forma, o educador precisa planejar suas atividades de modo cuidadoso e utilizar de jogos, maquetes, música, filmes e desenhos, entre outras estratégias que estiverem ao seu alcance, para que todos consigam se desenvolver em sala de aula com as mesmas oportunidades. Apesar de ser rebatida e até assustar a comunidade escolar, a luta por uma educação inclusiva ajuda a refletir e a reconhecer que é colocar em prática um direito à igualdade e respeitar as diferenças. Por necessitar de mudanças e atitudes e hábitos urgentes, pode causar estranheza e medo do novo. O professor precisa, além de aumentar o seu currículo didático, para que desperte e mudem de atividades a partir das diferenças apresentadas pelos alunos com deficiência, precisa também abrir mão do olhar conservador, levando em conta a inclusão como parte da inserção da sociedade, que precisa ultrapassar as barreiras e apoiar o desenvolvimento do aprendizado, construindo uma escola voltada à inclusão em busca da educação igualmente para todos. Obrigada. Olá, eu sou Vera Nilce, a mãe de Ramiro. Estou aqui para falar um pouco sobre a trajetória escolar dele. Ele nasceu prematuro, de 8 meses, com baixa visão. Aos 3 meses de idade, eu percebi que ele não enxergava. Levei ao oftalmologista e realmente ele só enxergava pelo olho e o outro era totalmente cego. Quando chegou a idade escolar, dele frequentar a escola, os próprios médicos falavam que ele não ia aprender nada. Eu colocasse ele na escola para ele se socializar, só que ele não iria aprender. Mas mesmo assim, eu não acreditava. Iniciou a vida escolar dele e foi uma luta, porque os professores não sabiam como lidar e era aquela tentativa como ensinar a ele, porque ele não copiava do quadro. No primário, quando iniciou a primeira série, o professor teria que ditar, porque ele não copiava do quadro. Alguns professores copiavam no caderno, outros não, né? Mas como era um professor só, em cada série, até a 4ª série primária, então deu certo. Os professores sempre estavam ali ajudando. Quando passou para a 5ª série, que já seria vários professores, aí foi complicado, porque como já tinha inglês, a matemática já era mais avançada e tudo, e por as outras disciplinas, os professores copiavam no quadro e ditavam para ele. E no caso da matemática e inglês era onde ele sentia mais dificuldade. Foi onde houve uma tentativa de um professor itinerante para que pegasse o conteúdo com o professor e ampliasse em letra grande os conteúdos para a aula seguinte, ele está com o conteúdo da aula seguinte em mão para acompanhar. Chegou um momento que ficou complicado, os professores me procuravam para saber o que a gente ia fazer, porque ele estava sentindo muita dificuldade, principalmente em 2 disciplinas, inglês e matemática, que não tinha como os professores estar ditando para ele, porque as outras disciplinas, história, geografia, as demais, ele copiava, os professores ditavam, né? Aí eu procurei o Ministério Público, e aí foi quando o promotor determinou que teria que ser feito alguma coisa. Aí melhorou um pouco
colocou o professor itinerante, só que mesmo assim ainda tinha professores que não entregavam o conteúdo da aula seguinte para o professor itinerante ampliar, aí complicava. Só que mesmo assim foi uma luta, mas ele venceu, terminou o ensino fundamental, aí iniciou o ensino médio. No ensino médio, como seria mais professores ainda, os professores, tinha muitos que ficavam sem saber como fazer. Outros não, outros já passavam o conteúdo ampliado e tudo. Teve uma época que até o secretário de Educação do município era quem ampliava as atividades para ele, porque não tinha outra pessoa. Em relação à educação física, ele nunca participou, porque os médicos mesmo já davam atestado que ele não poderia praticar esporte, nenhum tipo de esporte. E então ele nunca, já era dispensado, né, da educação física, e também nunca na escola ele não tinha nada adaptado, né, nenhum tipo de exercício, de brincadeiras para que ele participasse. Diante de todas as dificuldades, ele concluiu o ensino fundamental, o ensino médio, ingressou na universidade, cursou bacharelado em Direito, 2 pós-graduação, Direito de Família e Direito Constitucional, está no mestrado em Educação. Hoje ele atua como professor universitário. Então, a todas as mães que tenham filho com deficiência, seja ela qual for, não desistam do filho de vocês. Coloquem na escola, pois é muito importante. Mesmo que os médicos digam que eles não vão aprender, que a gente tem que colocar só para eles se socializarem, mas não desistam. Coloquem na escola, porque eles aprendem sim. Eu ouvi várias vezes de professores mesmos que seria melhor que eu tirasse ele da escola, porque achava que dava trabalho, que ele não ia aprender. E hoje eu vejo a importância, como foi importante eu colocá-lo na escola, porque não existe. Só Deus é quem sabe se o filho da gente vai aprender ou não. Porque tinha médico mesmo que falava que ele não ia nem andar. E hoje ele superou tudo. Então, mães, vocês nunca desistam dos filhos de vocês. Coloquem, mesmo que os professores não queiram. É o conselho que eu dou para vocês. Que é um orgulho a gente ver o filho da gente aprendendo, por mais que as pessoas falem que ele não vai chegar a lugar nenhum. E hoje eu vejo, é um exemplo. Ele é um exemplo para todos, né? Que não acreditavam que ele ia chegar onde ele chegou, e ele vai chegar muito mais além. Ele vai conseguir fazer um doutorado, se Deus quiser. Esse dia vai chegar. Então, muito obrigado a todos.